Arianismo foi uma visão cristológica e antitritariana sustentada pelos seguidores de Ario, presbítero cristão de Alexandria nos primeiros tempos da Igreja primitiva, que negava a existência de consubstancialidade entre Jesus e Deus Pai, que os igualasse, concebendo Cristo como um ser pré-existente e criado. Embora a primeira e mais excelsa de todas as criaturas que encarnara em Jesus de Nazaré, Jesus seria subordinado a Deus Pai, sendo ele Jesus, não o próprio Deus em si e por si mesmo. Segundo Ario, só existia um Deus e Jesus é seu Filho, e não o próprio Deus. Ao mesmo tempo, afirmava que Deus seria um grande eterno mistério, oculto em si mesmo, e que nenhuma criatura conseguiria revelá-lo, visto que ele não pode revelar a si mesmo. Com esta linha de pensamento, o historiador afirmou, na obra de The Arian Controversy, o Deus de Ario é um Deus desconhecido, cujo ser se acha oculto em eterno mistério. Foi condenado como heresia no primeiro concílio de Nicéia, em 325, devido ao antitritarianismo da doutrina. Por volta de 319, Ario começou a propagar que só existia um Deus verdadeiro, o Pai eterno, princípio de todos os seres. O Cristo, Logos, havia sido criado por ele antes do tempo como um instrumento para a criação, pois a divindade transcendente não poderia entrar em contato com a matéria. Cristo inferior e limitado não possuía o mesmo poder divino, situando-se entre o Pai e os homens. Não se confundia com nenhuma das naturezas por se constituir em um semideus. Ario afirmava, ainda que o Filho era diferente do Pai em substância, esta ideia ligava-se ainda ao antigo culto dos heróis gregos, dentre os quais, para ele Cristo sobressaía com o maior. Embora apenas possuísse uma divindade em sentido impróprio, como meio de difusão mais abrangente de suas ideias, vê-lo sobre a forma de canções populares. Um primeiro sínodo em Alexandria expulsou Ario da comunhão eclesiástica. Fora do Egito, condenaram aquela decisão. Reabilitando-o, Ario procurou o apoio de companheiros que, como ele havia sido discípulos de Luciano de Antioquia, em especial Eusébio, bispo de Nicomédia, atual Izmit. A luta que se seguiu chegou a ameaçar a unidade da igreja, e ante o perigo de fragmentar também o império, levou o imperador Constantino a enviar Oscio, bispo de Córdoba, seu conselho particular como mediador. O insucesso da missão levou a convocar, em 325, um concílio universal, em Nicéia, atual Iznik. No primeiro concílio de Nicéia de 325, a maioria dos prelados, corroborada pelo próprio Constantino, graças à influência de Atanásio de Alexandria, criador do termo homousios, significado de substância idêntica, para descrever a relação de Cristo com o Pai, condenou as propostas arianas e declarou-as heréticas, obrigando a queima dos livros que as continham e promulgando a pena de morte para que os conservasse, e definiu ainda o chamado símbolo de Nicéia, que é um tema para um próximo vídeo futuro, muito interessante. As várias dúvidas suscitadas pelo Sínodo de Nicéia, reacendendo as lutas, com os prelados acusando-se mutuamente de hereges, várias fórmulas dogmáticas foram ensaiadas para complementar a de Nicéia.
acentuando ainda mais as divisões, num conflito que expôs cada vez mais as diferenças entre o Ocidente Latino e o Oriente Grego, envolvendo disputas de primazia hierárquica e de política. Deste modo, num novo Sínodo Geral, celebrado na fronteira dos dois impérios, os ocidentais congregaram-se em torno do símbolo de Nicéia e excomungaram os hereges. Os orientais, a seu tempo, apoiaram as ideias de Ário e excomungaram não apenas os bispos apoiantes de Nicéia, como também o próprio bispo de Roma. Ário retornou a Constantinopla em 334, chamado por Constantino, e segundo a lenda, faleceu em 336, quando a caminho de receber a comunhão novamente. As ideias de Ário foram adotadas por Constâncio II entre 337 e 361. Entretanto, se impusessem à Igreja. Difundiram-se entre os povos bárbaros do norte da Europa, quando da evangelização dos godos pela acessão de Úfila, missionários enviados pelo imperador romano do Oriente, os ostrogodos e visigodos chegaram à Europa ocidental, já cristianizados, mas arianos. Uma carta de Ausêncio, bispo de Milão do século IV, referindo-se ao missionário Úfilas, apresentou uma descrição clara da teologia ariana sobre a divindade. Deus, o Pai nascido antes do tempo e Criador do mundo, era separado de um Deus menor. O Logos, Filho único de Deus, Cristo, criado pelo Pai, Deus, o Pai nascido antes do tempo e Criador do mundo, era separado de um Deus menor, o Logos, Filho único de Deus, Cristo, criado pelo Pai. Este, trabalhando com o Filho, criou o Espírito Santo, que era subordinado ao Filho e, tal como o Filho, era subordinado do Pai. Segundo outros autores, para Ário, o Espírito Santo era uma criatura do Logos, que no caso é o Filho. A questão só seria debelada quando, em fins do reino de Teodósio, ao tornar-se religião oficial do Império, o cristianismo ortodoxo romano afirmou-se em definitivo. Após o século V, devido às perseguições, o movimento desapareceu gradualmente. Século mais tarde, o nome arianos foi usado na Polônia para se referir a uma seita cristã unitária, a Irmandade Polaca, Frater Polonorum. Eles inventaram teorias sociais radicais e foram precursores do iluminismo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal para mais vídeos e até o próximo vídeo.